Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. No devocional de ontem, eu falei sobre Deus coroar o ano da sua bondade. E seguindo esse raciocínio sobre coroa, hoje vamos tratar de 5 coroas que receberemos na eternidade, que receberemos na glória, que receberemos com Cristo. Só a título de informação, coroa na Bíblia sempre aparece com... Existem 2 tipos de coroa. Tem a coroa que é diadema, essa coroa ela é herdada. Um rei recebe, então geralmente passa de pai para filho. A segunda coroa é Stéphanos. Diferente da coroa que é herdada, essa coroa Stéphanos, ela fala de uma conquista. Não é uma herança, é conquistada, é tomada. Geralmente um atleta ou um campeão de guerra recebe essa coroa. Aqui é só para saber diferenciar mesmo uma coisa da outra, porque o reino dos céus é tomado à força. Livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, diz assim: E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Guarda esse nome aí, coroa de glória, quando aparecer o sumo pastor. Eu vou explicar agora as 5 coroas que receberemos na glória, mas quero lembrar você que todos os dias estamos aqui, leitura da palavra, entendimento da palavra e oração, uma forma de aproximarmos de Cristo, de você começar o seu dia ou encerrar o seu dia ouvindo a palavra de Deus e orando comigo. Muito obrigado a todos vocês que têm comentado o vídeo. Curte e comente. É interessante saber que as mesmas pessoas estão seguindo esse trabalho. Vamos agora, seguindo a ordem cronológica dos livros da Bíblia, seguindo a ordem que eles estão organizados aqui, na verdade. Não é ordem exatamente cronológica, é a ordem da sequência dos livros. A primeira coroa que eu quero dizer está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, é a coroa de domínio. Esses dias atrás eu falei aqui sobre a disciplina do cristão, porque um cristão ele é comparado como um atleta que luta. Então, nós precisamos de ter disciplina. Aqui, mais uma vez, o apóstolo Paulo comparando como a coroa que um atleta recebe e a nossa coroa. Se um atleta precisa de ter domínio do corpo, nós precisamos também de dominar o nosso corpo, a nossa preguiça, a nossa mente, para alcançarmos a coroa. Então eu vou ler o versículo 25, diz assim: E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Se você ler o versículo antes e o depois, vai perceber que está falando do atleta. O atleta recebe coroa corruptível. Nós, incorruptível, é a coroa que receberemos na glória com Cristo. A segunda coroa que eu quero falar aqui é a de justiça. Está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. 2 Timóteo 4, 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifícios, e o tempo da minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. O apóstolo Paulo dizendo que receberá a coroa da justiça, porque ele trabalhou na obra do Senhor, combateu o bom combate, findou a carreira e guardou a fé. A terceira coroa que eu quero dizer aqui está em Tiago, capítulo 1, versículo 12. É a coroa da vida. Tiago 1 e 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida,
a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Essa coroa da vida é a coroa que é dada para os perseguidos e para os mártires. Mártires por amor ao Evangelho. Lá no Apocalipse, eles terão um destaque especial. Se você quiser saber mais sobre os mártires, procure aqui na playlist sobre Apocalipse e escatologia, tem estudo completo sobre os mártires. Vamos falar agora sobre a última coroa, que foi o versículo base que eu li. O 1 Pedro, o apóstolo São Pedro, dizendo que receberá a coroa incorruptível. Essa coroa aqui é para obreiros. Aqui está falando de pastores, que quando vier o sumo pastor, então ele dará essa coroa incorruptível àqueles que tiverem trabalhado na obra. É importante saber que não é só pastor que trabalha como pastor, tem muitas pessoas que nem pastores são, mas fazem trabalhos que melhores do que muitos pastores, e Jesus Cristo, o justo juiz, há de dar a cada um segundo aquilo que tiver feito. Quando é que o cristão vai receber essas coroas? Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz que todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo é um evento escatológico que acontece depois do arrebatamento da igreja. Tenho também vídeo completinho falando sobre isso aqui, tratando de escatologia. Não é devocional, é estudo mesmo teológico. Então, no arrebatamento da igreja, logo em seguida acontecerá 2 eventos, Tribunal de Cristo e Bodas do Cordeiro. No Tribunal de Cristo, o cristão receberá a coroa. Coroa de júbilo, coroa de justiça, coroa da vida, coroa do domínio pelo trabalho do corpo e a coroa de glória. Eu quero acreditar que você também está lutando não por uma coroa corruptível, mas por uma coroa incorruptível, como diz o apóstolo Paulo. Que o Senhor venha nos dar força para alcançarmos essa graça, não apenas ser abençoado nessa terra, mas para vivermos felizes na eternidade com Jesus Cristo. Esse é o ponto central de todo o nosso trabalho. Precisamos de ser pessoas melhores aqui, precisamos de ser pessoas completas, mas precisamos também de pensar na vida depois da morte física. Seremos os mais miseráveis dos homens se pensarmos apenas nessa terra. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos revelado a Tua palavra e receberemos, meu Pai, um galardão no céu, receberemos louvor no céu, receberemos coroa, receberemos novo nome, receberemos uma pedra, Pai, com um novo nome, e tudo isso está reservado para aqueles que guardam a Tua palavra. Segura, Pai, na mão desse irmão, dessa irmã, e que o Senhor venha, Pai, abençoá-los de uma forma poderosa e sobrenatural, e que nada venha conseguir separá-los do amor de Cristo. Deus te abençoe, até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.